Nasci aqui em Poços de Caldas. Meu pai, Jorge Rodrigues Pereira, minha mãe, Zilda Xandó de Paiva Pereira. E aqui eu vivi a minha infância e fiz os meus primeiros estudos na escola 7 de Setembro e depois no Colégio Marista. Transferi-me para São Paulo para fazer o terceiro colegial, porque aqui não havia o curso clássico e eu queria me preparar para a Faculdade de Direito. Mas assim mesmo acabei fazendo o científico lá em São Paulo, o terceiro, no Colégio São Luís dos Jesuítas. E a partir daí, eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, onde eu me formei. Logo depois, retornei a Poços. E logo no início da minha volta para a minha terra, já começando a advogar, eu recebi um convite do Monsenhor Trajano Barroco para lecionar língua portuguesa na sua escola, Colégio Pio XII. E geralmente as escolas recorriam àqueles que tinham curso superior. No campo das exatas, aos engenheiros, etc. E no campo das humanas, tal, os advogados, aqueles que tinham outros cursos semelhantes, porque professores formados mesmo no curso de letras eram poucos, como era o meu caso, que comecei a dar língua portuguesa autorizado pela inspetoria, até que resolvi fazer o curso de letras. E me formei, então, em letras, aqui pela Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas, onde eu já dava aula. E depois disso, quando chegou a PUC aqui para Poços, eu que já lecionava há muito tempo nas faculdades daqui, ou seja, no curso de Administração de Empresas, Ciências Administrativas e no curso de Ciências Contábeis, eu passei a dar aulas no curso de Direito, quando eu então fiz o curso de especialização, a pós-graduação. E com isso, passaram-se, até o momento, por volta de 57 anos de magistério, Eu conheci o professor Gaspar porque eu fui aluno dele, primeiramente, quando eu fiz a minha primeira graduação, foi Administração de Empresas. Eu já passei a admirá-lo quando eu o conheci, e aí depois, anos mais tarde, eu me tornei professor aqui e aí vim a ser colega dele nessas últimas 2 décadas. Eu conheci o professor Gaspar nos idos de 2000, 2003, quando ingressei como aluno aqui na PUC Minas e tive a honra de ser aluno. Hoje eu trabalho juntamente com o professor Gaspar na docência e a grande marca assim, que ficou em sala de aula, o professor Gaspar quanto professor e eu quanto aluno, foi a dedicação, o empenho, o profissionalismo. Uma dessas entradas eu cheguei na PUC pelo convite da professora Catarina, e aí entrei na sala dos professores e me deparei com um senhor bem afável, amável, e era o professor Gaspar. E imediatamente me recebeu como se fosse um filho, ou seja, dizendo da experiência dele, da docência, a importância que era a PUC Minas. Ele fazia uma referência à antiga autarquia que era instalada aqui no campus. Foi nesse sentido. Quando eu cheguei na PUC, um dos primeiros professores que eu encontrei foi o professor Gaspar. Sempre uma convivência muito alegre, um professor carismático, um professor animado,
que nunca, em momento algum, se deixou abater por qualquer circunstância da vida, seja ela de natureza pessoal, saúde, não há problema para ele, né? Há apenas oportunidades novas de crescimento do trabalho. Eu conheci o professor Gaspar no ano de 1999, quando nós compusemos a primeira turma de pós-graduação da PUC aqui em Poços de Caldas. E eu me lembro bem que era uma turma bem grande e um pessoal já bem amadurecido, um pessoal com experiência em diversas áreas, não é? De maneira que então ali eu pude travar conhecimento com o professor Gaspar e felizmente tive a oportunidade na sequência de vir a ministrar aulas aqui na PUC. Aquele que leciona, ao mesmo tempo, ele vai adquirindo novos amigos a cada vez que entra numa classe e leciona um período por uma determinada turma, né? Eles vão, inevitavelmente, aumentando o seu círculo de amizades, agora já não mais aqui na cidade, mas em toda a região, dada a amplitude da PUC, né? Eu sempre procurei me dedicar inteiramente àquilo que eu estou fazendo dentro de uma sala de aula. E os meus alunos são testemunhas de que eu dificilmente mudo para outros assuntos, a não ser aqueles que dizem respeito à matéria que eu estou lecionando. Eu sou muito centrado nisso, sempre fui, a não ser para alguma brincadeira que surge inevitavelmente para ver se desperta a moçada para aquilo que a gente está falando. Eu tive a honra de dividir a sala com o professor Gaspar para fiscalizar a prova do livro, feito pelos alunos em uma determinada sala. Em um determinado momento, né, eu estava com as provas para distribuir, né, e o professor Gaspar olhou para mim e falou: professor Zanetti, o senhor poderia me passar as provas? Aí eu falei: não, professor, eu vou distribuir aos alunos. Ele falou: não, eu vou distribuir aos alunos, pode deixar comigo. E ele não arredou, né, o pé, ele quis distribuir as provas para todos os alunos e não deixou distribuir. Então, por isso que eu falo que ele é modelo e exemplo, né? Com 80 anos de idade, ele fez questão de distribuir e não deixou distribuir as provas. Eu fiquei, né? Ele falou assim: você pode ficar sentado. Eu falei: mas professor Gaspar, pelo amor de Deus, por favor, deixa eu distribuir. Não, eu vou distribuir, né? E aí depois ele iniciou, eu falei: professor, eu vou ajudá-lo, tá? Ele falou: então vai somente naquela fileira ali, distribui, tá bom, pode deixar que eu me encarrego do restante. Estava prestes a dar início às minhas atividades aqui na PUC Minas e eis que desperto, né, com uma voz narrando algumas histórias, né, da cidade de Poços de Caldas. E sempre terminava narrando-se assim: olha, mais uma história de Gaspar Eduardo, né, para a rádio local aqui da cidade de Poços de Caldas. Então, ainda desengajado, não conhecendo muitas pessoas aqui, só tinha uma certeza, que gostaria e que o meu despertar seria com essa pessoa que narrava de maneira tão brilhante as histórias aqui de Poços de Caldas. Até que num determinado dia, conversando com outro colega, eu perguntei: olha, você conhece uma pessoa aqui de Poços que parece que tem muita experiência, tranquilidade ao falar, narra sempre histórias antigas? E a pessoa perguntou: qual é o nome dessa pessoa? Eu falei: olha, o nome desse apresentador é Gaspar Eduardo. Nossa, que coincidência, esse apresentador eu não conheço, mas eu conheço o professor Gaspar. Aí eis que eu escuto adentrando a voz na sala dos professores, aquela voz bem posta, coesa, quase como que um locutor, né, diário de todas as manhãs, dando bom dia, saudando a todos. E naquele momento, eu estava na sala dos professores, percebi: poxa, mas espera um pouquinho, agora não são 6 horas da manhã. E naquele momento foi onde eu tive o meu primeiro contato com o professor Gaspar. Na verdade, não foi o primeiro, foi o quarto, o quinto contato, mas de alguém que eu conhecia só nas ondas do rádio e tive o privilégio de conhecer ao vivo. Nesses 20 anos em que a escola está aqui em Poços,
eu tive grandes amizades com os que aqui se encontram até hoje, com os que passaram também por essa escola, principalmente pelo curso de Direito, como já tinha tido amizade com aqueles que eu encontrei no curso médio e também na Autarquia Municipal de Ensino. A relação com a família tem que ser a melhor possível, porque é ali que a gente encontra apoio nas horas difíceis, é ali que você diz tudo aquilo que você quer falar, ou nos momentos de alegria, ou nos momentos de tristeza. Então eu acho fundamental. E tentar cultivar sempre o melhor ambiente possível, sem com isso dizer que não haja atritos, rusgas inevitáveis em todo lugar. Mas a família é sempre o sustentáculo para nós enfrentarmos todas as dificuldades. Eu vinha passar as férias aqui em Poços, sempre, porque aqui a família do meu pai morava aqui. E nunca assim havia encontrado o Gaspar e tal. Mas passado bastante tempo, nós encontramos, assim, víamos de longe, né? E num carnaval de 1961, nós ficamos junto a terça-feira de carnaval. Ficamos juntos, dançamos e tal. E eu fui embora para Muzambinho e ele falou, me escreva. E eu resolvi, passado uns tempos, resolvi escrever e começamos uma correspondência e começou um namoro. Nós tivemos 4 filhos, né, nesse período, que, graças a Deus, se encontram conosco aqui e que nos deram 8 netos, né? Meu pai sempre muito junto com a gente, né, de participar de tudo, de levar para passear, dar as voltas na praça, ir no coreto, uma época que ia sempre no country club, então sempre ia e levava os filhos. Eu fui um dos filhos que procurou sempre se dedicar mais ao estudo, né? E ele sempre me apoiou muito nisso. Desde sempre, ele sempre quis que a gente estudasse, né? E tivesse uma formação acadêmica. E eu sempre também me empenhei muito nisso. E hoje em dia a gente tem uma relação muito boa nesse sentido, porque a gente fala sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre política, sobre poesia, sobre família, educação, né? Então, foi esse tipo de relacionamento que eu tenho hoje com ele. Sempre teve muita amizade, muito respeito, né? E ele sempre foi o aconselhador nosso, né? A gente, desde pequeno, todas as noites ele saía para dar aula. E a gente, quando ele chegava, a gente tinha que estar todo mundo dormindo, né? E a gente ficava esperando ele chegar. A hora que ele chegava, todo mundo pulava da cama e já ia participar ou conversar mais um pouquinho e antes de dormir mesmo. A gente sempre teve um relacionamento legal e ele sempre estimulou a gente aos estudos e sempre ser muito honesto em tudo que a gente faz.
Eu aqui na PUC, eu encontrei pessoas inteiramente dedicadas ao seu trabalho, né? Elas são voltadas para aquilo que fazem. E nesses 20 anos em que a escola está aqui em Poços, eu tive grandes amizades. O professor Gaspar é o nosso paradigma, na verdade. É um excelente companheiro, um colega de trabalho sem igual, um professor que está sempre disposto a colaborar com o curso e com os alunos ele tem um acolhimento muito especial. O professor está no magistério há mais de 56 anos, então eu costumo dizer que o professor vem preparando jovens ao longo da sua vida e construindo os homens do futuro. Eu costumo sempre destacar no professor Gaspar a sobriedade da pessoa, o equilíbrio do homem. É um exemplo para todos nós de humildade, de simplicidade, de sagacidade. O professor Gaspar é muito espirituoso, é muito antenado em tudo o que está acontecendo. Um homem honrado, um homem honesto, um homem competente, um homem transparente em suas relações, né? Um homem que a cada diálogo deixa muito claro, né, valores. Existem pessoas que dão aulas, existem pessoas que são professores. Existem aqueles a quem Deus deu o dom. E o professor Gaspar é uma dessas pessoas iluminadas. E por isso é muito agradável, é muito bom a gente conviver com ele. Ele é atencioso, está sempre por dentro de tudo, não dá muito palpite, mas participa de tudo. Sempre muito correto, né? Com tudo, sempre incentivou esse lado de ser honesto de todas as formas, né? Em tudo que você for fazer, sempre valorizando a honestidade, a seriedade, o compromisso. Eu vejo assim, essa parte assim de direito, né? De querer fazer as coisas sempre certinhas, né? Dentro da lei, né? Para não deixar arestas, para acertar depois, né? A persistência ainda dele continuar dando aula, né? Com 80 anos, sair e enfrentar os alunos, a diferença, né, de idade, e estar sempre junto do pessoal mais jovem, né? Uma coisa que ele sempre passou para a gente foi o respeito, né? O respeito às pessoas, a humildade e o tratamento com as pessoas em todos os níveis, né? Tratar todo mundo igual, independente de a quem, né? Para mim é uma satisfação imensa. Eu procuro aproveitar essa nossa amizade a cada dia, né? E retirando aí da nossa amizade diária o que é bom, porque da sua amizade eu só tirei e ainda tiro coisas boas, valores, princípios, e fica aí o meu carinho. Eu agradeço imensamente a sua recepção e quero dizer que a sua presença ali entre nós, na sala dos professores, nos engrandece, nos enche de alegria e nos dá coragem para continuar seguindo nesse caminho. A docência é um caminho árduo, mas com o exemplo que temos na vossa pessoa, deixa o nosso caminho muito mais prazeroso. Como o senhor mesmo nos diz, professor Gaspar, e nesse momento ouso discordar, o senhor não está um pouco aquém do tempo. Pelo contrário, o senhor está além do tempo. Um visionário que todos os dias procura, com a fé que o senhor tem, com a religiosidade que o senhor guarda, aliar o que há de melhor na experiência da vida com a experiência no exercício das suas atividades acadêmicas. Esta fidelidade a si mesmo, esta coerência com o seu modo de ser e de agir, fazem do professor Gaspar um modelo de decência, de comportamento ímpar, ético e moral. Manifestar aqui o prazer, a alegria que foi
conviver, e é até hoje, conviver com a sua pessoa durante todos esses anos. Para nós é um privilégio. Muito obrigado e um grande beijo. Não, pai, eu desejo para você muitos anos de vida ainda, né? Que você possa transmitir para os seus netos, que são os meus filhos, e os filhos dos meus irmãos, né? Muito do que você transmitiu para a gente, né? De ética, de respeito, de educação, de princípios, né? Que isso a gente leva para a vida inteira e nunca esquece. A gente tem só a agradecer ele, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos, eu falo em nome deles, que a gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte da família e poder conviver com ele durante a vida inteira, né? Quero agradecer todas as lições que sempre me deu, né, de honestidade, de amizade, de sempre compromissado com as coisas, em cuidar das pessoas, dos irmãos, tudo de bom que você me ensinou, e dizer que eu te amo muito. São 55 anos de convívio, e ele sempre é atencioso, sempre participativo e muito bom marido, muito bom pai. Nós somos fruto da bondade divina, né? E enquanto ele permitir que eu faça o que eu estou fazendo, eu vou fazer. O dia que ele já não permitir, eu estarei conformado em atender o que ele quiser, porque ele nos traz, ele nos leva, né?